Bom dia, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, sou liturgista, atualmente sou estudante de psicologia e para mim é sempre um prazer participar desse momento com vocês aqui na paróquia Santa Luzia, seja na leitura orante da Bíblia, na Lexio Divina, como também em outros momentos da vida da paróquia. É sempre um grande prazer, eu sempre digo isso. E hoje nós vamos fazer a Lexio Divina do texto de Êxodo, capítulo 12, versículos de 37 a 42. Então eu sempre peço que você pegue a sua Bíblia e que você, se vai fazer sozinho, você vá para o seu quarto, para a varanda, para o quintal, para um lugar onde você não seja incomodado, incomodada. Se você vai fazer em família, que bom também. Então procurem ficar num lugar onde vocês fiquem isolados, sem nenhuma interferência de fora, para que vocês possam fazer da melhor maneira possível essa meditação. E o primeiro passo para a gente fazer uma leitura orante da Bíblia é a gente pedir a orientação, né, a inspiração do Espírito Santo. Então a gente começa com esse pequeno refrão. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. E agora, como é sempre a minha prática fazer com vocês, vamos fazer um pouquinho, alguns momentos de respiração consciente, né? Respiração significa vida. E às vezes a gente não tem consciência dessa vida que entra e sai nas nossas narinas, né, nos dando um ar novo, nos dando oxigênio para permitir que o nosso corpo viva. Então nós vamos primeiramente colocar o ar para fora, esse resíduo que está em nós, com a boca entreaberta. E agora nós vamos tranquilamente, no seu ritmo, sem forçar, vamos fazer 5 vezes, inspirar e depois expirar, colocando o ar para fora com a boca entreaberta. A certeza de que o Espírito Santo está nos conduzindo, nós vamos partir agora para a leitura da Bíblia propriamente dita. Então vocês vão, como eu disse, abrir em o livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 37 a 42. Os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucô. Eram 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles uma imensa multidão, com ovelhas, gado e muitos animais. Assaram pães sem fermento com a farinha que haviam levado do Egito, pois a massa ainda não estava levedada. É que, expulsos do Egito, não puderam parar nem preparar provisões para o caminho. A estada dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. No mesmo dia em que terminaram os 430 anos, os exércitos de Javé saíram do Egito. Essa noite foi uma vigília para Javé, quando ele os tirou do Egito. E assim deve ser para todos os filhos de Israel.
uma vigília para Javé em todas as gerações. Então, eu sempre gosto de ver qual é o tipo de texto que nós estamos trabalhando. Esse aqui é um relato, assim, é um resumo da saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Então, os grandes personagens, os personagens que aparecem aqui, são exatamente Deus e o povo, né? Se fala neles, não tem diálogo, além do Deus, né? Dizendo para o povo que tinha que ser essa celebração, ela tinha que ser feita sempre, né? Para se lembrar esse momento. Então aqui a gente não vê, como em outros textos, o povo dialogando com Deus ou uma pessoa em especial. Né? O êxodo é uma palavra que em grego significa saída, retirada. Em hebraico é shemô, que significa nomes. Porque lá no início do livro, em Êxodo 1, capítulo 1, versículo 1, existe uma lista de nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito. Então, a gente sempre tem como referência o nome em grego, né? Então, a gente fala, a gente utiliza, até eu utilizava, por exemplo, na década de 90, 80, o êxodo urbano, né? Que as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Né? Então, a gente tem sempre essa palavra êxodo com maior referência no termo grego. O grupo que fez a experiência da divindade, que se mostrou sensível à violência e injustiça, conseguiu fugir da opressão do Egito e se juntou a outros grupos de pastores e camponeses, formando o povo de Israel nas montanhas de Canaã, ou na Palestina. Então era um povo que existiam muitos deuses, né? Era uma região ali próxima onde o povo estava com muitos deuses. E esse Deus em especial, né, que mais tarde nomeamos de Javé, ele se mostrou sensível ao sofrimento do povo. E a gente vê em outros momentos que Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertá-lo. E a gente tem esse grande exemplo no próprio Jesus, que como Deus se encarnou na nossa humana história e veio nos libertar do pecado e nos direcionar para a vida e plenitude. Então, esse não foi um pequeno grupo, não. Foi um grupo que se juntou com outros grupos também e que estavam a caminho de uma vida melhor, de uma vida com mais dignidade, uma vida com mais liberdade. Esse livro do Êxodo, ele é dividido em 3 partes. Essa parte que nós estamos vendo, ela é uma parte central porque é o marco da opressão do Egito para o início da libertação. Ou seja, ela está marcando essa saída da opressão para começar um processo que, assim, não saíram e começaram uma vida nova no mesmo dia, né? A gente sabe, a gente já refletiu aqui sobre até momentos em que o próprio povo se revolta contra Moisés porque está andando pelo deserto, e a gente sabe que, a gente não sabe, né, mas a gente imagina que andar pelo deserto durante anos não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Né? O deserto não tem as condições de vida que todo ser humano precisa para ter dignidade. Então, foi um grupo grande que fez essa saída, esse êxodo, né? Como dá nome o próprio livro. Na noite antes de partir, o povo celebra a Páscoa, né? Que não se conclui nesses versículos que estamos meditando, mas a gente vai lá até Êxodo 15, com o canto de Moisés e de Miriam. Então depois vocês podem pegar, continuando, né, quem quiser relembrar, pegar o capítulo 15
do livro do Êxodo e ver esse canto que Moisés e Miriam vão fazer, né? E esse canto, em Êxodo 15, Moisés e Miriam fazem um resumo da ação de Deus para salvar o povo. É um canto de ação de graças em que celebram a vitória da vida sobre a opressão, da vida sobre a escravidão. Então é um texto muito bonito, infelizmente foi pouco musicado. Infelizmente a gente canta pouco esse canto, né? Esse canto de Miriam e Moisés celebrando a libertação, né? Falando de como aconteceu essa libertação do povo, né? Como Deus foi maravilhoso, como Deus agiu em prol do povo, para que o povo pudesse de fato se libertar e começar uma vida diferente. Então é um texto que vale a pena vocês depois fazerem a leitura dele. O texto diz, né, o texto que nós estamos agora nos debruçando exatamente sobre ele, fala que o povo viajou de Ramsés para Sucô. Ramsés pode não ser um lugar especificamente, mas pode significar toda aquela região. Então, assim, aquela terra toda poderia ter esse nome. Eles viajaram para Sucô, que significa tenda ou barraca, ou seja, pode ter sido ali esse primeiro lugar para onde eles foram, que eles se estabeleceram após a vida na escravidão. Então, a partir do momento em que eles saíram, eles caminharam um pouco e certamente pararam para descansar, para os animais descansarem também. Então, precisaram ficar algum tempo, provavelmente armaram barracas, né, que eles estavam acostumados a isso, a serem um povo nômade, né, o povo de Deus tem essa característica do nômade, né, que vai, que caminha. A gente nunca fica parado no mesmo lugar porque a gente está sempre em missão. E aqueles que nos precederam, esses nossos ancestrais, eles também, eles foram os primeiros, né, a fazer isso, a caminharem, saírem de onde estavam. O texto fala em 60 mil homens, né? E vocês sabem que os números bíblicos são sempre números simbólicos. Aqui se fala dos homens que estavam em idade para lutar, né? Que estavam em idade própria para a guerra. E não se contam as crianças. E provavelmente, né? A gente sabe que não se contam os idosos, não se contam os doentes, não se contam as mulheres, porque está se falando aqui exatamente de um povo que partiu, né? E que estava assim, foi uma guerra, na verdade, que eles viveram no Egito, até conseguirem ser libertos dessa escravidão. E o povo partiu com seu rebanho, o povo partiu com as manadas. Então vocês imaginem uma numerosa multidão de homens, mulheres, crianças, idosos, doentes e mais os animais, né? E, na verdade, esses animais que eles levaram, esses rebanhos que eles levaram, nada mais era do que a providência divina, porque eles iam precisar de sustento, né, durante esse caminho que foi tão longo pelo deserto. E, como eu falei no início, a gente sabe que no deserto não há recursos, né? Não havia naquela época e hoje também. Não há recursos essenciais para uma vida confortável, né? Para uma vida, ou pelo menos com o mínimo de dignidade que o povo necessita. Então, eles tinham que parar com os animais também, eles tinham que parar para descansar, tinham que parar com os animais. Então talvez eles tenham parado um pouco até para sentir assim um novo ar de liberdade, né? Depois de tanto tempo de escravidão no Egito, finalmente eles eram homens e mulheres livres. Então eles pararam, né? E eles provavelmente rezaram, pediram, né? De alguma forma eles agradeceram a Deus por estarem vivendo aquele momento pelo qual esperaram por tanto tempo, né?
nesse texto, como eu disse, a gente tem um texto que é central na Bíblia, porque a Páscoa judaica, ela se baseia exatamente na libertação do povo de Deus. Ela se baseia exatamente nessa saída do povo de Deus, né, do Egito, da escravidão do Egito, rumo à Terra Prometida. E aí a gente sabe da passagem pelo mar, né, que o povo conseguiu passar a pé enxuto, e que o exército do faraó, quando veio, foi tragado pelo mar, né? Então a gente sabe dessa história toda, e a gente sabe que a partir desse momento a Páscoa judaica ela teve um outro significado. Por quê? Porque essa festa da Páscoa ela já acontecia. Então ela era uma festa que era feita próxima à época que marcava o início da primavera. E a primavera, a gente que está aqui no Rio de Janeiro não percebe tanto, né, a mudança de algumas estações, mas em outros lugares, o início da primavera, a gente começa a ver o início da vida brotando, né? O verde vai voltando novamente, aquele verde que ficou lá na época mais fria, ficou escondido, eu digo escondido porque ele renasceu na primavera, né? Então, esse verde volta no início da primavera e as flores vão chegando para enfeitar a vida e dizer que está se iniciando um novo ciclo, né? Porque assim como a natureza é cíclica, nossa vida também é. Então, eles passaram dessa primeira festa, vamos dizer assim, que marcava o tempo próximo do início da primavera, para essa libertação do povo concretamente. O povo saiu do Egito e o povo foi em direção à terra prometida. O povo foi caminhar pelo deserto. Então a gente tem aqui uma Páscoa, que era esse momento de celebração próximo à primavera. Aí a gente tem o fundamento da Páscoa, que nos influenciou profundamente, que é a Páscoa judaica, que significa a passagem para uma vida nova. E a gente chega até a nossa Páscoa, né? Que Jesus, como judeu, festejava, celebrava, vivia plenamente a religião judaica, né? Então, a Páscoa, a partir de Jesus Cristo, toma ainda um outro significado, né? Que além desse significado de libertação da escravidão do Egito para a libertação da Terra Prometida, aqui, a partir de Jesus Cristo, essa festa toma a dimensão da ressurreição do próprio Filho de Deus, que vem à Terra, se encarna, é julgado morto e fica morto durante 3 dias, mas Deus o ressuscita da morte, né? E nós estamos aqui exatamente porque aconteceu a ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição e acreditamos que nós ressuscitamos com Ele. Ressuscitaremos plenamente, mas nós ressuscitamos a partir de cada dificuldade que conseguimos vencer, né? Então, cada momento difícil que a gente consegue superar é uma pequena Páscoa, na Páscoa de Jesus Cristo. Então, esse sentido da Páscoa cristã, ela não começa, essa festa ela não começa com a ressurreição de Jesus, mas ela já vem como várias outras festas, né, como várias outras celebrações, ela já vem de tempos mais antigos, e em Jesus Cristo, quando ele nasce e torna novo, torna nova todas as coisas, então a partir daí também a Páscoa toma esse novo sentido de ressurreição, de passagem para a vida nova, de passagem da morte para a vida. E a gente tem muita coisa para falar sobre esse texto, a gente tem uma reflexão muito grande para fazer, né? E aí a gente volta para essa, né? A gente estava lá refletindo um pouco, fazendo uma reflexão breve
sobre a Páscoa judaica. A gente poderia falar muito sobre essa saída do Egito, a gente poderia falar muito sobre essa celebração que foi feita, mas a gente fez uma pequena reflexão do que significou essa saída. Então, a partir dali, todos os anos, o povo ia se lembrar que ele foi escravo no Egito e que ele foi liberto pela mão de Deus, pela mão poderosa de Deus que o libertou da escravidão. Então, todos os anos o povo passou a fazer, né? Algumas de nossas comunidades fazem a celebração da ceia judaica, né? Ali na Semana Santa, ali perto da Páscoa. E ali a gente consegue ter contato com os textos, né, que deixam mais claro como é que era aquela celebração da Páscoa, né? Depois que eles, até mesmo no dia que eles, antes de sair, eles fizeram uma pequena celebração para sair, como nós vimos, e depois, a cada ano, eles iam melhorando essa celebração, e aí tinha um momento muito interessante, que era aquele momento em que o mais novo perguntava: por que essa noite é diferente das outras? Por que essa noite nós estamos celebrando a Páscoa? E aí, o pai, ele ia responder: porque nós estamos fazendo memória de que éramos escravos no Egito e que a mão forte de Deus nos libertou da escravidão. Então, voltando para cá, para os nossos dias, para esse tempo em que nós vivemos, a gente já está há quase 1 ano e meio vivendo um tempo de opressão, né? De dificuldades, um tempo em que todos nós conhecemos alguém que partiu, todos nós sabemos de alguém que se contaminou, muitos de nós nos contaminamos com a Covid. Então a gente vê que é um tempo em que a economia do país vai mal, a gente vê muitas grandes e pequenas empresas fechando, as pessoas necessitando cada vez mais da ajuda, né? Então a gente vê que a gente tá, que o povo está, o nosso povo hoje, em todas as partes do mundo, alguns países em situação melhor, outros em situação mais difícil, porque em alguns países, além disso, além da pandemia, ainda está acontecendo guerra, né? Então a gente vê que esse povo hoje também está vivendo uma situação difícil, também está vivendo uma situação de opressão, e que a gente tem clamado a Deus sempre, diariamente, para que a gente consiga superar esse momento de pandemia e que daqui a algum tempo a gente olhe para trás e veja: foi um tempo que passou, né? Relembre isso. Foi um tempo muito difícil para nós, mas a mão de Deus nos libertou, como nós temos certeza que a mão de Deus nos libertará. Então, esse texto especificamente hoje me traz esse sentido de que nós devemos falar de esperança, para não esquecer que esperança existe. Eu tenho escrito muito isso nas minhas redes sociais. A gente precisa falar da esperança para não esquecer que a esperança existe. Porque se a gente olha para um lado, a gente vê sofrimento, pessoas doentes, pessoas, né, famílias enlutadas. Se a gente olha para o outro lado, a gente vê pessoas desempregadas, né, que perderam seu emprego em função da pandemia. Então a gente vê a todo momento situações. Não sei se vocês perceberam isso, mas isso é até um dado da ONU Mulher, a opressão contra as mulheres, né, a morte, a agressão contra as mulheres também tem crescido muito, né? Então a gente tem vivido um tempo que é um tempo sombrio, é um tempo difícil, é um tempo de opressão, é um tempo em que a gente clama de novo por libertação. Mas é preciso que nós, que somos cristãos e cristãs, que sabemos que Jesus ressuscitou, que a gente tenha certeza de que Ele está vivo, que a gente continue caminhando de cabeça erguida. Às vezes, é claro que a gente tem momentos de desânimo quando a gente vê a situação tão difícil, quando a gente vê tantas pessoas indo embora agora
na último dia 14, só para fazer um registro, faleceu uma oblata de São Bento, lá de São Paulo, né, a irmã Ivete. Irmã Ivete trabalhava, ela era conhecida como a que trabalhava embaixo do viaduto, quem conhece São Paulo, lá no viaduto do Glicério, numa parte muito pobre da cidade, apesar de ser no centro. Então a irmã Ivete, ela tinha uma marcenaria, que era a marcenaria do povo da rua, né? Assim como a gente tem o padre Júlio Lancelotti, que trabalha incansavelmente com o povo da rua, a gente tem muitas outras pessoas que o acompanham. Eu também estive, quando morei em São Paulo, trabalhando com os nossos irmãos sofredores de rua. Então, no dia 14, agora de julho, a irmã Ivete, oblata de São Bento, fez sua Páscoa. A irmã Ivete ressuscitou. Então, eu fiz, assim, tô nesses dias tocada pelo sopão da Ivete, que era feito debaixo do viaduto do Glicério, né? E além da marcenaria, em que ela ensinava os moradores de rua a recolherem aquelas coisas que eram jogadas no lixo, né? E que ela ajudava para que eles transformassem em arte. Então, às vezes, até armários, cadeiras velhas, a irmã Ivete ajudava e transformava aquele objeto, né? Fazia um reaproveitamento, praticamente uma reciclagem daqueles materiais, que depois era feita uma feira e que era vendida, e aquele dinheiro revertia para esse trabalho social que a Ivete fazia, que a irmã Ivete fazia com os sofredores de rua. Então, a irmã Ivete, com o trabalho dela, significou, né, essa passagem para uma vida diferente desses nossos irmãos sofredores. Então, eu quis trazer aqui a memória da irmã Ivete, oblata de São Bento, que viveu a vida toda em São Paulo, trabalhando com aqueles que são praticamente invisíveis para a sociedade, aqueles dos quais a gente às vezes nem quer se aproximar muito, né, porque incomoda, porque são mal cheirosos, mas que são nossos irmãos, né? São aqueles que mais precisam da nossa ajuda. Então, a gente vai lembrar que esse tempo é um tempo desafiador, mas que nós não podemos esquecer jamais da esperança da ressurreição. E eu sempre digo aqui, se um crucificado da história ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E eu queria, findando essa nossa reflexão, trazer a memória da irmã Ivete, de todos os mais de 500 mil mortos que partiram, né, por ocasião da Covid. Também tive um irmão que faleceu no mês passado, mês de junho, por conta da Covid. Então, todas as pessoas, todas as famílias enlutadas, todas as famílias que estão com dificuldades financeiras, estão precisando do nosso auxílio para comer, para continuar sobrevivendo. Então, a gente lembra da misericórdia de Deus, que é eterna e que não vai passar nunca. Gostaria de convidá-los a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por todas essas pessoas que nós citamos, que nós lembramos enquanto fazíamos essa meditação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.